Olá, amigos. Meu nome é Dixon Medeiros. Estarei passando para vocês a disciplina de estudos do Apocalipse. Vamos, sem mais delongas, entrar nos slides. É um estudo muito condensado. É complicado falar de 22 capítulos em tão pouco tempo, em 4 aulas de 20, 25 minutos. Mas vamos tentar fazer esse resumo. Você vai ver que no primeiro slide que eu coloco aqui, parte das fotos deste estudo foram postas às vezes a título de comparação. Nem sempre as fotos representam a interpretação do autor sobre algum símbolo do livro do Apocalipse. Então, algumas fotos aqui, por exemplo, como Hitler. Hitler não está aqui no livro do Apocalipse especificamente, mas foi colocado algumas coisas a nível de comparação, só para avisar. O Apocalipse foi escrito cerca de 90 a 95 depois de Cristo. A autoria é a mais aceita, que foi feita pelo apóstolo João, escrito na ilha de Patmos, na Grécia, mas bem pertinho da Turquia, né, onde fica a ilha de Patmos. Alguns querem rebaixar a autoria do livro de João, outros querem rebaixar a data, mas a igreja primitiva aceita mais ou menos como o ano 90 e o João como o escritor. Nós temos aqui no próximo slide uma passagem de Daniel 12, 9 e 10. Algumas coisas eu vou passando, vocês vão vendo aí no seu monitor, e eu não vou, algumas coisas não dá para ler devido ao tempo. Mas esse versículo, Daniel 12, 9 e 10, fala sobre a questão que muitos serão purificados e embranquecidos e entenderão as palavras da profecia que estava escrito no livro de Daniel. E muitos não entenderiam, mas os sábios, aqueles que nasceram espiritualmente, entenderiam as profecias. Do mesmo modo é o estudo do Apocalipse que nós estamos estudando. Para se entender, há necessidade, além do conhecimento secular, ter a vivência espiritual. Coloco também aqui no próximo slide uma frase de Billy Graham, que ele diz que o mais importante não é que todos os cristãos concordem em todos os detalhes acerca da vinda de Cristo, porque existe uma confusão de teologias e escatologias sobre o assunto, mas o mais importante é que todos concordem que Cristo vai voltar corporalmente, visivelmente, no fim dos dias. Então, nós começamos aqui no capítulo primeiro, estou mostrando aqui no próximo slide aqui, né, a ilha de Patmos. A gente vê aqui João, atrás de si ele havia 7, na revelação, na visão que ele teve, 7 castiçais, e depois ele vê um ser, não é, vestido de branco, que é Jesus, e uma espada que saía da sua boca com 7 estrelas, como vocês estão vendo aqui no slide, que representavam os 7 pastores, os 7 anjos das 7 igrejas que havia na Ásia. E os 7 castiçais representavam as 7 igrejas. Isso é uma interpretação do próprio livro do Apocalipse. No próximo slide, dê uma olhadinha aí, diz o seguinte, esse versículo aqui de Apocalipse 1,19, vou ler. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Vejam só que eu coloquei em vermelho. Visto, são e depois. Por quê? Porque são os 3 tempos que está o livro do Apocalipse. As coisas que tinham acontecido, as coisas que eram e as coisas que depois destas iam acontecer. Infelizmente, algumas pessoas colocam o livro do Apocalipse como um todo no passado, são os preteristas, outros os futuristas, que é mais base da minha interpretação, e na maior parte no Brasil e no mundo, colocam demasiadamente no futuro. E o livro do Apocalipse é um misto de tudo isso, tanto fala do passado, tanto fala da história, quanto fala do futuro. No capítulo 1, vocês estão vendo esse slide agora, as 7 igrejas, que são endereçadas às 7 cartas. E essas 7 igrejas, elas não são as únicas que haviam na época. Deus escolheu essas 7 igrejas porque haviam características nelas que iriam, no decorrer dos anos, caracterizar a história do cristianismo.
Então são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos agora no capítulo 2 e 3, vamos entrar justamente sobre essas 7 igrejas, vamos falar um pouquinho sobre essas 7 igrejas. Eu coloco agora o próximo slide, depois do capítulo 2 a gente vai ver aí, ó, vou dar uma lidinha. As 7 igrejas seriam, segundo alguns intérpretes, 7 períodos da história. Eu coloquei, eu penso ser na história. Tem várias interpretações, alguns chegam a um ponto a dizer que essas 7 igrejas, né, cada uma delas representa um período da história. Então vocês vão ver no slide aí, a primeira de Éfeso seria a igreja apostólica de 32 depois de Cristo até 90, Esmirna, a igreja perseguida, e assim por aí vai, não é? Mas há aqueles, eu também, do qual comungo, que acho que nesse caso aqui não seriam tão pormenorizados, né, o livro do Apocalipse, mas que na verdade essas características que a gente vai ver agora das 7 igrejas aconteceriam em toda a história, mas não tão pormenorizado da forma em relação aos períodos históricos. Éfeso, vocês vão ver que eu estou colocando aqui que sempre há no livro do Apocalipse, as 7 igrejas, coisas boas e coisas ruins. No caso de Éfeso, está escrito aqui, puseste à prova falsos apóstolos, e no caso também, outra coisa boa, que foram postos às provas os nicolaítas que haviam lá, né? Então, ou seja, não havia também aqueles que não aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Uma coisa ruim que era a falta do primeiro amor na igreja de Éfeso. Então, são coisas que, no caso dos nicolaítas, há várias correntes para entender que seriam discípulos de Nicolau, um dos discípulos, né, da igreja primitiva. Outros diziam que esse nicolaíta seria um símbolo, né, aquele que domina a assembleia, que o grego, quando você lê o grego, nicolaítas teria esse sentido. E outros diriam até que tinham práticas sexuais reprováveis. O que quer que seja, das várias interpretações que existem, nós vemos que não era uma coisa boa e que também, até hoje, nós vemos isso na própria igreja. Esmirna, né, havia tribulação, pobreza, mas era rica, né, as coisas boas que havia em Esmirna. Então havia os falsos judeus também. Em Pérgamo, ela não negou o nome de Cristo. E é dito que havia de ser dado no futuro, né, na Nova Jerusalém, uma pedrinha branca, não só para ela, mas para todos, né, cristãos, que representa a aprovação de Deus. Naquele tempo, a pedra preta representava a reprovação e a prova branca, e a pedra branca, a aprovação. Mas havia também coisas ruins em Pérgamo, que era a idolatria. E aí nós vamos adiantar um pouquinho. Tiatira, havia mais obras boas de que as primeiras obras, ela estava evoluindo, né? É falado que ela reinaria no milênio com vara de ferro, não só Tiatira, mas todas as 7 igrejas, todos nós. Uma das provas do milênio, inclusive, não é? Porque quem vencer, que vai reinar com Cristo com vara de ferro, como está profetizado desde o Salmo 2, representa que haverá um milênio literal após a vinda de Cristo. Porque se ainda haverá de haver reino com vara de ferro, com força sobre as nações, isso não se coaduna com a Nova Jerusalém, que diz que lá não haverá morte, tristeza, angústia ou dor. Então nós vemos que Apocalipse 2, 26, 27, que fala de Tiatira, mostra essa realidade também do milênio. E aí a gente vai vendo aqui Sardes, que fala que estava vivo, mas era morto. E nesse próximo slide aqui, ao vencedor terá o nome escrito no livro da vida. Então existe um cartório celeste, né? Assim como na verdade o terrestre, que é uma comparação do celeste. Fala também que Jesus tem a chave de Davi. Isso aí, por quê? Ainda mais uma vez uma referência ao milênio.
O reino de Davi ainda vai ser estabelecido aqui na terra e depois eternamente. E Laodiceia, que era a última igreja, que tinha características de ser morna, né? E quem é morno não é frio nem é quente, será vomitado, diz aqui nesse slide aqui. É aqui em Laodiceia também que fala sobre colírio para os olhos, né? Jesus dizia que os olhos são as saídas da vida. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, toda a sua vida espiritual será boa. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então são palavras aqui. Outra coisa aqui em Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, farei com ele morada, cearei com ele e ele será comigo. Essa passagem aqui representa a porta do nosso coração. Muitas vezes nós somos cristãos, mas ainda não abrimos a porta do nosso coração para Jesus. Agora nós vamos para o capítulo 4, esse próximo versículo aqui depois do capítulo 4. A gente vê uma porta aberta se abrindo no céu. E aí a gente vê alguns versículos aqui, que eu botei 1 Timóteo 6,16 e Apocalipse 22, 3 e 4. O que é isso? Resumidamente, você pode ler enquanto eu falo. Que ninguém viu a Deus. João teve uma revelação. Ele não viu a Deus. Quando ele tem uma visão do trono de Deus, ele tem justamente uma visão, uma revelação, mas não está na presença de Deus para poder ver a Deus. Como disse Jesus e Paulo, ninguém pode ver a Deus. Moisés também não pôde ver, né? Viu Deus passar de costa, né? Uma representação de Deus passar de costa. Mas no capítulo 22 de Apocalipse, quando eu haver consumado o juízo final e eu haver a Nova Jerusalém, aqui, esse você pode ler, aí sim nós veremos Deus face a face. Aqui no próximo slide a gente tem aqui o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 animais e Deus ao centro do trono. Isso representa o quê? Representa esses 24 anciões, na verdade, a igreja e Israel, que são 12 mais 12, 24, é que são um símbolo do celeste, não o contrário. Esses 4 animais, alguns dizem que sejam os 4 evangelistas e outros dizem que significava o quê? O leão, o poder, a bezerra, a serventia, o homem representa a razão e a águia, a renovação. Podemos ver também nesses 4 grandes atributos de Deus, que é o leão, a onipotência, o poder, a bezerra, que é o animal que mais serve, a onipresença, o homem, que é a razão, a onisciência, e a águia, que se renova quando completa 40 anos, cai os bicos, saem novas asas, como diz Isaías, não é? Representa a eternidade, a renovação. Então esses são os 4 grandes atributos de Deus. Esses 4 animais são vistos também, agora na próxima slide aqui, na visão do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel também teve essa visão dos mesmos 4 animais, ou seja, essa visão do trono não é só um símbolo. Claro que existe uma representação, como até falei aqui agora, mas é uma realidade do reino espiritual. Ou seja, esse reino existe. Inclusive no capítulo 19, vai se falar aqui no capítulo 5 também, vai se falar, no capítulo 6 também, vai se falar desses animais. Vai se falar da presença deles, que abrem selos, que estão nas bodas da igreja lá no capítulo 19. Então, nós não podemos simbolizar o Apocalipse de uma forma que não entendamos também a literalidade do reino espiritual. Devemos ter o limite. Então vamos aqui, passei aqui alguns slides, aqui tem as revelações do trono de Deus, vocês podem ver aí. Os 24 anciãos se postando, capítulo 5, é onde começa a revelação. Nesse slide aqui, o primeiro slide, nós vemos os 7 selos. Naquele tempo, os livros que eram folhas, não é? Dobradas, como está aqui você vendo nesse slide. Eram feitas, coladas com um selo, aqui são 7, uma representação. E aí, nesse capítulo 5, nós podemos ver, no final dele também, o reino sendo dado a Cristo. Se vocês observarem lá, no final do capítulo 5, nós vamos encontrar também uma referência em que todo ser que havia na terra, debaixo da terra e no céu,
se ajoelhou diante de Cristo, como dizia o apóstolo Paulo, né? E aí chegou o tempo do grande trono de Deus, né? De todos se dobrarem diante de Deus. Então, o Apocalipse, ele alterna as cenas, ele não segue uma sequência, a não ser quando exista 7 selos, 7 trombetas, 7 traças, o termo depois destas coisas, mas vocês vão ver que existe muita vai e volta, né, de tempos presentes e futuros, nem sempre existe uma sequência no livro do Apocalipse. E agora aqui no capítulo 6, nós vamos ver aqui esse versículo, logo aqui no primeiro versículo, vocês podem olhar aí no seu monitor, Lucas 21, 8, 11, ele é um pouco extenso, dê uma lida, eu vou só resumir. Veja que há muitas coisas que Jesus predisse que aconteceriam antes do tempo do fim. Guerras, reino, contra reino, fome, epidemias. Essas coisas que Jesus predisse estão aqui nos 4 primeiros selos. E esses 4 primeiros selos também são chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos ver aqui agora. Vemos aqui uma representação no próximo slide dos 4 cavaleiros. E aí eu coloquei aqui no outro slide, veja aí no outro slide, os 7 selos em toda a história, estou lendo aqui, e no fim dos tempos. Então vamos ver lá. Em toda a história, por quê? Porque o poder, a guerra, a fome e a morte, que são os 4 cavaleiros, sempre aconteceram e sempre vão acontecer. E no fim dos tempos, porque no capítulo, aliás, no 5º selo vai falar do início das perseguições, os últimos mártires. O 6º selo, uma grande parte dos novos comentadores entendem que é o arrebatamento, embora a grande parte da teologia chamada pré-tribulacionista entende que o arrebatamento já se deu antes desses primeiros 7 selos, e o primeiro selo seria o anticristo. Mas aqui nós estamos colocando também essa outra interpretação, que é o arrebatamento no 6º selo. E o 7º selo é que contém a ira de Deus, ou seja, dentro do 7º selo, após o arrebatamento, nós vemos aqui as 7 trombetas que vão ser desferidas. Então, vamos ver que existe dentro do 7º selo 7 trombetas que nós vamos ver brevemente daqui a pouco. Nós estamos já terminando o nosso tempo. Vamos só ver aqui uma representação, alguns slides, estou passando aqui o primeiro selo, cavalo branco, depois aqui o 2º selo, cavalo vermelho, outra representação, o cavalo preto aqui da fome, 4º selo, o cavalo ambar, né, um amarelo esverdeado, que significa a morte. O 5º selo, nós vamos ver aqui o altar dos mártires que estavam debaixo do altar. E vamos ver no 6º selo essa nova interpretação, chamada da corrente também pré-milenista, ou seja, que crê no milênio, que fala também do arrebatamento no 6º selo. E por quê? Veja agora aqui no 6º selo o Sol e a Lua. Veja esse slide aqui do Sol e da Lua. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O Sol tornou-se negro como um saco de silício e a Lua tornou-se como sangue. Então nós vemos aqui que são referências que são ditas também em Mateus 24. São referências também que são ditas em Joel 2, 28, se não me engano, que diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o dia do Senhor. Então, por isso que há intérpretes que acham que não pode haver coincidência nisso aqui. Joel fala desse escurecimento do sol do escurecimento do sol e a lua vermelha. Mateus 24 também fala isso. E Apocalipse 6 também fala isso. Então, aqui se entende como o arrebatamento da igreja. Então, nós vamos ver aqui, nós estamos já terminando aqui esses cerca de 20 minutos desse vídeo. E nós vamos ver só uma coisa rapidinha para ser falado. Mateus 24, exatamente ali, só para observar isso. E para aqueles que seguem esse raciocínio do sol e a lua vermelha e o sol escuro, existem esses 3 versículos que são bastante semelhantes. Então, para terminar, nós vamos agora passar para o
para outra aula. Nós vamos ver aqui o 7º selo, né? O próximo slide, que vai ser justamente as 7 trombetas vão estar dentro desse 7º selo. Então, até a próxima aula.